Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês me ouvem. Meu nome é Fabiana e eu vou apresentar para vocês o meu plano de aula do estágio supervisionado dos anos iniciais do ensino fundamental. A escola que eu estou estagiando é o Centro de Educação Integral Professora Teresa Matsumoto, que fica aqui na região do Boqueirão. Ele faz divisa com os 3 bairros, o Auer, o Xaxim e o Boqueirão, e essa escola atende a população dessa região. É uma escola integral, né, atende no período matutino e vespertino. Hoje ela tem mais ou menos 340 alunos do 1º ao 5º ano. Essa é a turma que eu estou estagiando. É uma turma do 3º ano, 3º A, do turno matutino. A professora regente é a professora Camila. Hoje ela tem 30 alunos, inclusive com 2 imigrantes, 2 venezuelanos. Nessa turma a gente tem 8 crianças de adaptação, 3 delas já possuem laudo, as outras 5 foram encaminhadas para o psicólogo e para o fonoaudiólogo para fazer a análise, fazer os testes, né? E esse aqui é o meu plano de aula. Então, antes de tudo, por que esse plano de aula, por que o tema foi escolhido? Esse tema, ele foi escolhido pela professora diante da dificuldade dos estudantes, tá? Então, a gente conversou também, claro, ela perguntou se eu estava disposta a fazer a atividade. O componente curricular é a matemática e o conteúdo, de acordo com a BNCC, é o do ensino fundamental do 3º ano, matemática. É identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens. Quais que são os objetivos de aprendizagem? O objetivo geral é construir o conhecimento da unidade, dezena e centena. Os objetivos específicos são estabelecer relação entre unidade, dezena e centena de milhar, desenvolver o princípio de agrupamento e reagrupamento do sistema numeral decimal e explorar diferentes representações numéricas. Então, como é que essa aula vai se dar? No primeiro momento, eu quero apresentar o tema para os estudantes e eu quero investigar quem que já domina o assunto e o nível de conhecimento dos demais. Então, a ideia é conversar com eles mesmo, pedir para eles apresentarem o tema, ver o que eles podem explicar para os colegas e ali já perceber também quem está mais quietinho, quem fala menos, fazer algumas anotações. Depois disso, eu vou solicitar para quem já está dominando o tema que venha resolver algumas questões no quadro comigo, porque a ideia é que às vezes a criança está mais tímida ou está mais insegura, mas quando ela vê os colegas participando, ela se sente estimulada para participar também, para resolver ali no quadro, e eu vou ter pelo menos uma noção de em qual momento que eles estão. Depois disso, eu quero contar a história das casas da unidade da dezena. É uma historinha que eu vi no YouTube, uma historinha bem simples, bem tranquilinha, mas que eu acho que vai contribuir bastante para as crianças, para ampliar a compreensão deles sobre o tema. Depois disso, eu quero apresentar a relação das unidades, das dezenas e centenas com os valores monetários que a gente utiliza atualmente. Então, eu imprimi ali algumas moedinhas de R$1, algumas cédulas de 10 e de 100, para convidar eles a responder algumas questões e fazer agrupamento e desagrupamento de valores. Depois disso, eu preparei 4 atividades diferentes, de acordo com o nível de conhecimento ali de cada um. Tem uma delas que está adaptada também para os 8 que estão em adaptação. E aí eu vou distribuir essas atividades de acordo com a compreensão sobre o tema. À medida que um consiga resolver uma atividade mais fácil, eu passo uma mais difícil para ver até onde ele está. Na correção, eu não quero que eles apaguem o que eles fizeram, mas eu quero que eles anotem embaixo com um lápis de cor, da cor de escolha deles, para eu poder ver como é que tá o nível de cada um e depois repassar para a professora também, para ela dar continuidade. Depois da correção, a gente vai tentar realizar o jogo Nunca 10, que também é um jogo que eu vi no Google, que trabalha com agrupamento e desagrupamento. E acho que para eles vai ser bem interessante também. Eu vou encerrar a aula retomando o tema, né, pedindo para algum deles ou mais de um explicar e agradecer a participação deles. O tempo estimado da aula é de 50 minutos. E aí os materiais, eles são materiais bem simples, são as atividades que eu preparei, as atividades impressas, giz para utilizar no quadro, o dinheiro que foi impresso também, que não tem valor monetário,
palito de picolé, pra gente tentar jogar o jogo, ou pra gente trabalhar com agrupamento e desagrupamento também, porque pode ser que para algumas crianças facilite ter esse material em mãos. Como é que vai ser essa avaliação? Eu quero avaliar a participação deles na turma, perceber ali quem que já domina o tema, quem que se sente mais à vontade, é mais desinibido de falar, observar também a criança que é mais tímida, mais retraída, ou a dificuldade que eles têm de realizar as atividades. E aí eu quero recolher as atividades para verificar a quantidade de erros, né, em cada uma delas, porque às vezes também há alguma falha na explicação ou uma falha no enunciado que eu não percebi. Então, eu quero ver se de fato eles não dominam. Às vezes, o enunciado também pode estar confuso. E aí, as referências é a BNCC, do Ministério da Educação. Eu tive como base também um plano de aula da Iana Ye, lá no site da Nova Escola. E também a historinha, que eu não vou passar o vídeo, mas é uma história do YouTube que eu coloquei ali o link para consultar. Essa atividade ela pode durar mais tempo que o previsto. Eu já comecei isso com a professora, porque vai depender muito do desenvolvimento, né, das atividades, desenvolvimento das crianças. E elas também foram adaptadas, então elas estão fazendo parte da adaptação. E é isso, obrigada, boa noite.